Boa tarde, meus amigos. Hoje, quinta-feira, 5 de junho, vamos mais uma vez falar pequenos trechos, da Bíblia Sagrada, com o seguinte tema: o devorador é o culpado da falta de grana no mercado? Vamos entender um pouquinho isso aí? Se a situação financeira, está ruim de cada crente, a culpa é do devorador? De quem seria a culpa? Dos forasteiros da dispersão, conhecida como diáspora, e de vários locais do ponto, lembra do texto de 1 Pedro? Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Eles estavam, olha só, sem casa, sem trabalho, sem orgulho próprio, sem dignidade, sem família unida. 6, hein? Sem futuro. 7, sem dinheiro. E embora contristados em várias provações, foram chamados pelo apóstolo Pedro de eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus, do sangue de Jesus Cristo. E ainda foi-lhes desejado graça e paz, multiplicadas, e que exultassem, pois aquela situação de miséria era mais preciosa, olha só, que o ouro refinado, e tudo isso para a glória de Deus, que muitos dizem crer ser Jesus. Leia esse texto em 1 Pedro 1, de 1 a 9, que está tudo lá. Portanto, interpretar Malaquias 3,11 é no mínimo sem noção, se não entender Romanos 10,4, quando fala o fim da lei é Cristo, ali é telos, propósito, e não scatos, fim de término, acabar. Ou seja, o propósito da lei é Cristo. Vamos apenas meditar rapidamente nesse trecho de Pedro, porque em tudo nós colocamos culpa, em Malaquias 3, 10, 11. E aquela turma dali que nós citamos ali, com aquelas 7 bênçãos? Não tinha casa, não tinham nada, estavam na diáspora, entendeu? Será que era o devorador que estava na vida deles? Não. O texto já foi dito aí. Era Deus que estava colocando eles naquela situação, para que o evangelho fosse pregado. Porque até então eles estavam com aquela ilusão de que ficando em Jerusalém, o reino de Deus viria logo. Assim como Adão e Eva pensaram que tendo o primeiro filho, ele seria o Redentor. Mas de repente veio um segundo filho, que eles colocaram o nome de Abel. E sabe o que significa Abel? Vem da palavra rebel, que significa bolha de sabão. É como se fosse um filho de segunda classe, tipo um plus, um a mais, uma bênção para que a gente louve a Deus. Só isso. Deu para entender? Que às vezes as coisas atropelam na sua vida, não é porque é o devorador, não é porque você não deu dízimo, ou você não deu uma oferta, não tem nada a ver. É porque Deus tem um propósito, entendeu? Na humilhação, tem um propósito no sofrimento do homem, para que ele baixe a bola e ele vai seguindo o caminho de Deus. Sabe por quê? Porque esse mundo nos ilude e nos empurra de tal forma a achar que está tudo igual na televisão, tudo limpinho. Você olha as imagens e diz assim, nossa, que beleza. Ou você vai, já falei isso aqui uma vez, você vai no shopping, o ar-condicionado, tudo uma temperatura ideal, as vitrines limpas, tudo limpo, parece que a vida é assim, Mas não é não.
né? A coisa é mais complicada do que você imagina. Não se iluda com o que está diante dos seus olhos. Pelo contrário, a Bíblia fala, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. E não se iluda com o que o mundo te apresenta. Eu já disse aqui, segundo Coríntios, capítulo 4, verso 18, que eu acho que é o último versículo. Fala bem assim, que as coisas que se veem, elas são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Mas você percebeu que nós damos valor ao que vemos? Quanto você ganha? Qual é o seu carro? Onde você mora? Deu para entender? Porque eu preciso sustentar aquilo que as pessoas querem ver e adorar. Gente, é muito engano. Acordem. A coisa não existe naquilo que você vê, e sim no que você não vê. Você sabia, eu já disse isso aqui uma vez, que se nós pudéssemos ver os demônios, você não conseguiria me ver nessa hora? Porque você não pode definir um demônio com rabo de ponta, tridente, entendeu? Com cara de dragão. Aquilo ali é só uma forma de você entender o mal. Mas o demônio, ele é um espírito, ele não tem forma. Então imagina uma forma como se fosse uma fumaça trevosa, como se estivesse num fogo. Já reparou que normalmente o fogo, quando sobe, sobe queimando tudo e fica tudo, né, escuro, e você não vê nada, como se tivesse apagado a luz, né? E está tudo no escuro, se estivesse num breu. É assim que seria a Terra. Mas graças a Deus que nesse corpo vivente aqui, ele abençoa tanto aos eleitos como os não eleitos, com a sua graça natural. Chove para o justo, chove para o injusto. Sofremos como todos eles. Mas ele fala assim, mas nós temos as primícias do Espírito. Preste atenção, irmãos, nessa questão. Não se iluda com o que você está vendo. Fique atento, tá? Porque o que você está vendo é trevas. Para quem já viu aquele filme, que é óbvio, né, que é um filme de terror, mas ao mesmo tempo tem muita mentira ali, né, que não tem nada a ver, mas tem umas verdades implícitas ali. E tem um momento em aquele ator Keanu Reeves, ele entra no inferno e na verdade era tudo um lamaçal, como se fosse um pântano, e o mundo é assim, entendeu? Então não pense você que é tudo limpinho, como um shopping, ou como numa mansão, ou como numa casa dos ricos, ou como até numa casa de um pobre, toda limpinha, tudo bonitinho. Não, não é, irmãos. A coisa é muito complicada. O evangelho hoje tem que ser pregado sempre com essa ênfase. Cuidado com o que você está vendo, esse carro zero que você está usando, não é bem isso que você está vendo, não. É outra coisa. Não é que você não tem que comprar carro zero, não. Né? Quem me dera, né, poder comprar um carro zero. Percebeu? Mas é você ficar atento com o que você vê. Essa coisa de você ouvir um evangelho, que Jesus é bom, cura, liberta. Irmãos, isso está escrito na Bíblia. Mas você tem que mergulhar para você saber o que é isso. Se você não souber, você é apenas um ouvinte da palavra. Tá? Vamos lá. Que vantagem tem em alvoroçar os ânimos do povo? É melhor alongar os ânimos, ter longanimidade, ou seja, ânimo longo. Já esqueci essa palavra agora, ânimo longo, longanimidade. Macrotimia, a palavra no original, macro, de grande, timia tem a ver com ânimo, tá? Com a sensação.
o humor da pessoa, entendeu? Então você tem que ter um ânimo longo, macrotimia, tá? Irar-se, mas não pecar, pois a ira pertence a Deus. Porque quando a gente ira, a gente acaba pecando, faz bobagem. Primeira coisa que você vai fazer é lutar contra aquele que te faz mal, aquele que você está vendo. Mas o que a Bíblia fala? Para que você não lute com aquele homem mau, aquele que você vê, mas que você lute, até a palavra em algumas traduções coloca resistir, mas que você resista, entendeu? O mal, o Satanás. Como que você vai resistir a uma coisa que você não está vendo? Por isso que eu estou falando. A vida real é aquilo que você não vê. Se você procurar estudar física quântica, você vai ver que você coloca um microscópio assim na sua pele, aí você vai vendo a pele, você vai vendo as células, daqui a pouco você vai vendo as moléculas, daqui a pouco você vai vendo os elétrons, né? E achava que aquilo ali era os átomos, né? Depois os elétrons, aí você acha que aquilo ali é a última coisa que tem para se ver. Não, descobriram que tem como repartir aquilo ali, você entra ali. E quando você entra, como eles falam, curva de Bose, eu esqueci a palavra, tá? E aquilo ali vai se abrindo, não tem fim, entendeu? E tem um detalhe, irmãos, quando você observa, aquilo vira uma energia. Tudo está em movimento, tudo é energia. As pessoas não conseguem entender isso, acham que a gente está falando alguma heresia, entendeu? Como se Deus fosse energia. Deus está além da energia. Eu falo mais, Deus não existe, Deus é. Percebeu a diferença? Quando eu falo que alguma coisa existe, essa alguma coisa está atrelada à forma. Ela precisa ter um molde. Deus não tem forma. Eu pergunto para você, Deus precisa de boca para comer? Precisa de boca para falar? Precisa de pulmão para respirar? Não. Mas ele se apresenta em forma de homem para que você entenda ele. Quando a Bíblia fala, e o dedo de Deus, e a boca de Deus falou, para que você entenda. Né? É o antropoformismo. Você precisa de entender Deus. Do contrário, você está, vamos usar uma expressão bem secular, né? Você está viajando na maionese, você nem sabe o que você está fazendo na igreja. Quando você está lendo a Bíblia, não pense que ler a Bíblia é uma historinha não, irmãos. Atrás daquelas palavras ali, entendeu? Tem muita coisa. E eu digo mais, se você não for aquele cristão que vai atrás do seu pastor e pergunta para ele ali, entendeu? Esses dias eu mandei até um post para um amigo meu, que é um estudante de grego, é meu aluno também, e falei bem assim, vai lá e procura lá, acho que é Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. Aí eu falei assim, para você entender um texto desse, né, você tem que saber fazer exegese do verbo buscar, da palavra primeiro, da palavra reino, né, que é Basileia, a palavra Theos, que é Deus. E repare que o texto ainda fala mais, fala assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que justiça é essa? Você tem que saber que justiça é essa. Está na cara que não é a sua justiça. Né? Está na cara que a palavra ali de Kaiosine é a palavra justiça de Deus. E aí você entende a justiça de Deus? Como que ela é feita? Se você não souber estudar, não souber usar nota de rodapé, não procurar num panorama, num dicionário bíblico, irmãos, você não é ninguém. Você é apenas um ouvinte da palavra, mais nada.
E um dia você vai ouvir aquela voz que diz assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu vos nunca te conheci. E o verbo conhecer aí é o quê? É o mesmo verbo lá de Adão e Eva. Adão conheceu Eva. Eu nunca tive uma relação íntima com você. Você nunca teve uma relação íntima com a palavra, porque Jesus é a palavra. Entendeu? Ou a gente tem que desenhar, colocar no PowerPoint, ou fazer várias cenas atrás de mim aqui, para que você entenda. Se Deus não te tocar e fazer você entender isso, você pode ter certeza, para não usar uma expressão mais dura, você está no salmo. Tá bom? Provérbios 29, 8 diz assim: os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Você percebeu essa turma que gosta de fazer barulho, fica gritando, entendeu? Não vai resolver nada. Não vai você dobrar seu joelho em casa, não, e buscar o Deus, teu Deus em secreto, se vai mudar, tem que mudar, irmão, porque Deus muda, entendeu? Aliás, quando eu falo tem que mudar, eu tenho que mudar se Ele quiser. Mas quem sabe Ele tem misericórdia de nós e muda tudo, que é o que o Brasil está precisando. Vamos lá, o sectarismo, quer dizer, fazer separação entre as pessoas, né, é um mal silencioso, mas que detona e grita nos corações. Eu já vi um pregador dizendo que os evangélicos gostam de gritar muito, cantar alto, para tampar o barulho de socorro dos seus corações, de tanto vazio, porque se ele parar de gritar, se ele parar de falar em línguas estranhas bem alto, né? Lembra quando eu comparei línguas com misericórdia? Todo mundo quer ter o dom de línguas, mas o dom da misericórdia, ninguém quer saber disso. Porque não aparece. Tem que aparecer, não é verdade? Mas se ele parar de gritar, é capaz das pessoas ouvirem o coração bombando dele, pedindo socorro, e ele não quer isso. Ele quer se extravasar para se liberar daquela angústia. Tem gente que muda de calçada e até mesmo de bairro para evitar o contato com o próximo. Já cansei de ver crentes que falam assim: eu saí da igreja, as pessoas nem falavam mais comigo, eu estava frequentando outra. Mas não, tem que estar naquele local para ser salvo. Isso é heresia, irmãos. O primeiro dado para você entender se uma igreja é herege ou não, agora eu vou falar, o primeiro, tá? É quando ela diz assim: a salvação parte desta igreja. Só quem for dessa igreja vai ser salvo. Quando a igreja fala isso para você, sai dela. Porque quem salva não é a igreja. O próprio Jesus disse: não é nem neste monte, estava se referindo ao monte de Gerizim, lá no norte, né, lá no meio da Samaria, e nem lá em Jerusalém, entendeu? Onde está o templo, onde estava o templo, entendeu? Mas chegará um dia que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Esses verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade dentro de quatro paredes? Não, adoram em qualquer lugar, irmãos. E você vai mudar de calçada, não vai falar com fulano porque ele não pertence à sua igreja, ou porque ele cometeu algum pecado. Você é muito santo, você não pode se encostar perto da pessoa, não pode nem falar com ela. Irmãos, acorda. São pecados invisíveis como esse que você vai ser cobrado, você acha que não. Porque normalmente para você pecado é matar, beber, roubar, né, fazer sexo. Isso para você é pecado. Mas e os outros? E aqueles que você não confessa? Pode até alguém que está me ouvindo agora falar que já viu. Mas você já viu alguém ser disciplinado da igreja por fofoca? Pouca gente vai falar que já viu. Nunca. Agora, se a menina aparecer com a barriguinha lá, 3 meses, sem casar, é disciplinada na hora. E se o cara for da igreja, também vai. Percebeu, irmãos? A gente precisa amar mais as pessoas. Entendeu? Saber tratar, saber discipular.
né? Como eu já falei que a igreja, já falei não, repeti aqui uma palavra de um grande pastor. Ele falou assim que a igreja é um grande hospital, mas o problema é que as enfermeiras são adeptas da eutanásia. Passou mal, fez besteira, morre, mata logo. Vamos lá. Mas no grande dia do Senhor, todo joelho se dobrará. Eu tenho batido nessa tecla. E aí? A justiça será completa. Ainda há tempo para rever conceitos. Tá? Em Provérbios 14, 20 diz: o pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. É a pura verdade, né? Basta você falar que é pobre, basta você falar que não tem um carro próprio, né? Se você for encontrar com alguém e fala, não, eu vou de Uber, a pessoa quer saber se você tem carro. Ou seja, não se constrói mais um amor. A pessoa já tem que ir preparada, entendeu? A pessoa tem que ir já com crédito. E o nível de cobrança é muito alto. Por isso que as pessoas não querem se relacionar mais. Já percebeu que as pessoas só querem ficar? E o ficar não é de Deus. Entendeu? As pessoas querem, Deus quer compromisso, quer uma união estável. Mas não. O que há entre nós é promiscuidade. Isso não é de Deus. Você pode fazer na sua casa, no hotel, no motel, no lugar lindo, maravilhoso, ninguém está vendo. Mas Deus está. Então acorda. Porque você está vendo. Ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Tá? Na hora de entrar na festa sem convite, o penetra se faz. Mas, ao ser questionado, emudece e é posto para fora. Lembra desse texto? O convite é a credencial para participar da festa do Cordeiro. É ter as vestes apropriadas. Vestes aí é vida nova. Não adianta usar remendos, nem furar a fila. Prepare-se. Sem o Evangelho, ninguém entra. Se você não conhece o Evangelho, você está fora. Em Mateus 22, 12 diz: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ou seja, veste nupcial porque estava vendo uma festa de casamento. É como se ele dissesse nos dias de hoje: amigo, pô, como é que você entrou aqui sem usar um terno, sem usar uma roupa social? Né? Ou se chegasse para uma menina e falasse assim: amiga, como é que você entrou aqui nesse cerimonial usando uma calça jeans ou uma bermuda? Não, se você vai para uma festa nupcial de casamento, você vai botar um vestido bonito, né? E também não é um vestido mini vestido, não. Mostrando os seios também todo, não. Mesma coisa um homem, ele pelo menos, se ele não tiver com gravata, ele tem que estar com a roupa social, é um casamento. Você vai dar honra às pessoas que estão casando. Então é nessa bagunça que as pessoas acham que tudo é válido hoje. Posso ir de qualquer jeito. Vai então, arrisca. Entendeu? Será que você pode entrar num banco simplesmente sem camisa? Num banco? Não. Se num banco você não pode entrar sem camisa, por que numa festa nupcial você vai? Oh, deu para entender? Não precisa nem desenhar, né? E ele emudeceu. As pessoas que emudecem, que não têm resposta para dar, é a mesma coisa que dizer não sei, I don't know, ou no clue. Se você não sabe, meu irmão, você já dançou, porque tem que saber. Entendeu? Se você não conhecer a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, você tem que saber. Porque, ó, lembra de um ditado que eu sempre falo aqui: o diabo sabe se você sabe, e ele sabe se você não sabe. Por isso que ele faz hora com sua cara. E você não está vendo que você bate aqui, bate acolá, bate aqui, bate acolá, e não consegue achar uma esperança. Porque você só vê o que está diante dos seus olhos.
Você só vê o seu carro, você só vê a sua casa, você só vê os bens que você tem. Você confia a sua vida na insegurança das riquezas. Acorda! Não é assim que funciona a vida. Basta olhar para a história. Quantos grandes homens tentaram dominar o mundo? Já morreram. Ninguém nem lembra mais deles. Passou. Agora são outros que estão no lugar. Daqui a pouco eles vão morrer também. Passa. Nosso tempo de vida aqui é como a erva. Ela murcha e o vento sopra e desaparece. É 70 anos, 80 anos. E quando vai além disso é porque Deus está abençoando demais. Agora, por que você ficar 70, 80 anos aqui desfrutando do melhor de uma terra amaldiçoada, porque essa terra jaz no maligno, e passar a vida eterna nas trevas? Pare e pensa, tá? Não emudeça. Que Deus renove sua vida, suas forças e te use para a glória dele. Tá? E lembre-se, o devorador não é o culpado da falta da grana no mercado. Tá? A falta de grana, a falta de forças, a falta de saúde, a falta de toda coisa ruim que tem aqui é porque você não tem um relacionamento pessoal com Jesus, ok? Mais uma vez eu estou usando meu fio aqui, né, para poder falar, porque meu celular caiu ontem, quebrou meu microfone, não de lapela, né, mas o Bluetooth dele que fica atrás. Mas já mandei não, né, já comprei outro. Uns dias chega e fica tudo normal. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.